Uma boa tarde a todos. Prezados participantes, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês em nosso evento. E nessa palestra que teremos agora na sequência, esse evento nasceu da união de consultores de gestão com o objetivo de ajudá-los nesse momento tão desafiador que as empresas estão enfrentando. Esse é um evento totalmente online, gratuito e sem fins lucrativos. Além desses 35 consultores, contamos com o apoio das seguintes instituições: Algar Telecom, Banco Inter, Bling, Cieng, CRA, FCDL, FEComércio, Sebrae e VetBR. Antes de iniciar, gostaríamos de combinar que as perguntas poderão ser feitas pelo Zoom ou pelo YouTube. Serão todas repassadas ao palestrante ao final da apresentação e também aproveito para informar que essa palestra está sendo gravada. Conforme nossa programação, teremos 30 minutos de apresentação e mais 10 minutos adicionais para as perguntas e discussões sobre o tema. Para isso, convidamos o palestrante Willer Amaral, que trará o tema 10 habilidades para vencer em 2020. Willer é mestre em administração pública, atua no desenvolvimento de negócios como coach, palestrante e consultor em gestão de pessoas, organizacional, empreendedorismo e também é empresário industrial. Willer, com você. Muito bem, boa tarde a todos. Giovan, minha boa tarde para você, minha gratidão por estar aí mediando esse nosso trabalho, vai ser muito legal. Espero que a gente possa realmente contribuir aqui com nossas ideias. Vamos falar sobre as habilidades para vencer em 2020. Muito tenho observado durante esses dias falas, lives, informações, televisão sobre a pandemia, né? Sobre o que está acontecendo no mundo de uma forma geral. A gente vê o pessoal preocupado com o financeiro, com planilhas, com ferramentas, e aí eu comecei a mexer, a olhar tudo isso, e fiquei preocupado com uma coisa chamada competência, habilidade, e principalmente dos colaboradores. Eu gosto de brincar que eu sou RH até no sangue, né? Porque eu sou ARH positivo. Então, me preocupo muito com as pessoas. E aí, vendo pesquisas, buscando informação sobre isso, todo mundo aí preocupado com o dinheiro, com as lojas fechadas, eu achei um artigo interessante, que foi de janeiro de 2020, discutido no encontro, né, no fórum de Davos, e lá falava sobre as competências e as habilidades necessárias para 2020. E aí eu comecei a refletir sobre isso, inclusive escrevi um artigo que vocês vão receber no e-book depois, eu deixo depois o link, né? E aí me fez pensar, mudanças. Nós somos tão resistentes à mudança, não é? Tudo que fala que sai do meu normal, da minha rotina, eu tenho resistência. E aí me lembrei dessa frase citada por Heráclito, de Efésio, né, o pensador, onde ele fala que toda mudança, né, é a única coisa, a única verdade, é a mudança. Não tem nada que não seja permanente do que a mudança. E a gente está vivendo isso, né? Se eu acordo de manhã com os dados e os números do dia anterior, já não valem mais. A parte da tarde, os dados já não são os mesmos da parte da manhã. Então, a mudança é uma coisa danada. A gente fica aí nessa pandemia de informações, né? Numa desorientação total. Eu fico olhando, não assiste a Rede Globo, mas eu assisto a Record, não vê a rádio, não sei o quê, não escuta fulano. Que loucura que a gente está, né? Quanta informação. Então, o que esperar dessa pandemia que a gente está, dessa pandemia de informação, e o que esperar do mercado de trabalho? A gente já sabe que tem, né, a gente está aqui em início de maio, pelas falas, a gente vai virar a quinzena ainda nessa situação. Isso começou a ocorrer em novembro, no ano passado. Quando se discutiu as habilidades a quais eu vou colocar aqui, foi em janeiro. Existia uma perspectiva do Brasil avançar, evoluindo, as empresas crescendo, o empresário otimista, não é? E, de repente, chega aqui no Brasil pós-carnaval, né?
Então, a gente fica pensando, pô, vai gerar desemprego? Vai, com certeza. A gente já estava com um número alto, né? Apesar de, no final do ano, a gente saiu de 13 mil para 11 milhões de desempregos. Acredita-se que vai crescer aí entre 10, 15 milhões de desempregos. Então, a gente vai passar da casa dos 25 mil. Então, o que pensar? Como que fica esse colaborador? E essa foi minha preocupação, né? Como está o psicológico deste colaborador? Do empresário, a gente já sabe, estão todos desnorteados, malucos, tinham um status e, de repente, desmorona tudo, né? Fecha a porta, eu não tenho renda, eu não tenho recebimento. Então, foi uma loucura. Mas e o psicológico do colaborador? Como que está isso hoje? Então, a minha preocupação foi em volta disso, né? Nós mesmos, embora preparados, né, consultores, especialistas, né, com uma larga experiência, eu sou do século passado, por aí vocês imaginam quanta experiência já tem, quilometragem rodada aí, né? Tive que ajeitar o meu cantinho aqui, onde eu tinha um quadro pequenininho para falar sobre as minhas pendências diárias, os meus lembretes diários, e aí eu comecei, né? Você vê a minha estante aí cheia de post-it, é live tal hora, reunião tal hora, cliente tal hora, o filho liga, a mulher chama, pô, você não vai sair do quartinho, não? Então, a gente teve que improvisar realmente toda uma situação. E aí, lá no fórum, em janeiro, foram discutidas que, para que eu enfrentasse um país, uma economia que estava sendo vista como crescente em janeiro, para mim enfrentar o 2020, alguns pontos de competências e habilidades foram colocados e listaram lá 10 habilidades. E eu vou falar sobre essas 10 habilidades, discutir um pouco sobre elas, inclusive a hierarquia em que elas se encontram hoje. Tá? A primeira delas foi resolução de problemas complexos. Quer situação melhor do que essa? Quer mais problemas complexos do que esse que a gente está enfrentando hoje? Por isso esse monte de papelzinho aí, de post-it, né? Cada hora eu tenho uma solução, cada hora eu tenho uma demanda. E a gente fica realmente sem saber como resolver tantos problemas. E a gente esperava, né, no início de março, aí, final de fevereiro, que fosse em pouco tempo. A gente já está virando a casa dos 90 dias e os problemas continuam. E pelo que a gente está vendo, pelos próprios governos locais, vão esticar isso provavelmente mais 15, 20 dias. E aí, como ficam? As contas não param de chegar. Os problemas complexos pesando no nosso bolso, na nossa mente, no nosso sono. Não é? As horas já são curtas para a gente resolver tanta coisa. Mas em janeiro, este tinha sido o problema colocado como uma habilidade necessária para se enfrentar 2020. Acredito que pela evolução que se estava esperando, pela andança que estava, os problemas seriam complexos, não tão reais como hoje. Não é? Eu ainda deixo essa habilidade na minha escala em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a habilidade de complexidade. Olha só quantas informações, né, complexas nós temos, quantos problemas nós temos, e aí vem o pensamento. Qual escolher? Desse monte de informação, como que eu vou escolher qual o melhor caminho? Se fala em estratégia, se tinha ferramentas, planejamentos estratégicos, e aí? O que eu sigo agora? Me considero agora igual Alice no País das Maravilhas, né? Eu estou numa encruzilhada, e aí qual caminho seguir? Então, a necessidade de trabalhar essa habilidade de pensamento crítico é como escolher dentro tantos problemas, tanta complexidade. Então, trabalhar essa nossa condição de criticidade que eu falo, né? Como ser crítico, como poder escolher a melhor opção. Então, é uma habilidade hoje altamente explorada e que nós temos que ter muito cuidado com ela. Manteria também em segundo lugar. Terceira habilidade que foi colocada foi criatividade. Olha só, já se discute isso desde a década de 90, né? A necessidade de se criar, de se inovar, e agora não mais com tanta intensidade. Pensa, o que eu posso criar? Qual a minha ideia? Quantas coisas a gente viu hoje,
as nossas jornadas de trabalho mesmo, que todo mundo brigava, 8 horas é muita coisa, no home office, eu mesmo fico 16, 18 horas aqui, né, na cadeira, precisa de estar se ajeitando aqui para que o corpo resista. Então, a necessidade de uma nova comunicação, eu tenho que criar, eu tenho que inovar. Que maneira? E até mesmo porque eu estou em casa, talvez com poucas ferramentas, não as que eu tenho costume de estar com ela na empresa, no meu negócio. Né? A necessidade da união agora, olha a importância disso, de criar um novo modelo de união. Como se diz, isolados, né? Mas não distantes. Eu estou confinado, mas não distante, porque eu tenho que criar um meio, uma forma de estar conectado. E, se possível, 24 horas por dia. Então, trabalhar a criatividade hoje, inclusive na forma de comunicação. E a comunicação, com certeza, né, com uma intensidade muito grande. Desculpa aí se apareceu um recado na minha tela, esqueci de desconectar isso aqui. Mas a nossa forma de comunicação, se falava que o home office era impossível, se falava da dificuldade das redes, e olha hoje, o quanto nós estamos conectados durante nossa jornada de trabalho, durante o nosso dia todo, ligado nessa forma de comunicação. E quantos meios surgiram, e quantos meios, inclusive, gratuitos, né, para a gente explorar. Então, a necessidade de trabalhar essa habilidade. E aí nós já temos 2, 3 habilidades. Né? Trabalhar os problemas complexos, trabalhar o pensamento crítico e trabalhar agora a criatividade. Olha só que esse somatório de habilidades vai nos dando o quê? Mais competência. Porque à medida que a gente vai descobrindo novas coisas, eu vou ficando mais competente. Eu mesmo tinha uma dificuldade enorme de trabalhar em rede, de usar todo esse sistema. E à medida que eu estou explorando isso, estou ficando mais competente. Não é? A quarta habilidade, que inclusive em 2015, no encontro de Davos, no Fórum Mundial, ela foi relacionada como terceira prioridade. E ela perdeu uma casa, ela caiu para a quarta, devido ao pensamento crítico, à complexidade de ter tomado lugar. Gestão de pessoas. Eu disse que eu sou RH até no sangue, né? E falo mais uma coisa. Para gerir pessoas, tem que gostar de pessoas. É lógico, a gente tem gosto para tudo. A gente brinca, cada maluco com a sua mania, não é? Mas gostar de pessoas, para mim, é fundamental. É tão complexo que cada dia é diferente. Nunca é repetitivo. E aí as pessoas têm que começar a gostar disso. E outro ponto importante dentro da gestão de pessoa, vocês vão ver que ela passa a ser a estrela do momento. Por quê? Como recrutar? Se eu tenho problemas complexos, muita demanda agora, né? vai com certeza. Eu tenho um mercado em grande oferta, então eu tenho um processo de recrutamento que eu vou ter que repensar. Eu vou ter um processo de seleção que eu vou ter que repensar. Eu vou ter oportunidade na empresa agora de recrutar melhores competências, habilidades, melhores profissionais, qualificados, inclusive. Vou ter que ter um processo de seleção mais rígido, porque eu vou ter opção de escolha, não é? Então, eu tenho que repensar esse processo. Eu vou ter que trabalhar treinamento e desenvolvimento, que são pilares da gestão de pessoas. O recrutamento e a seleção, mas eu jogo essa pessoa para dentro da empresa. Eu preciso de adequar essa pessoa. Ela tem que passar, no mínimo, por um treinamento básico de introdução e procurar ter políticas de desenvolvimento hoje mais afinco. Por quê? Porque se a empresa bobear, colocar um funcionário lá dentro, que ela recrutou com rigor, selecionou com rigor, mas não consegue manter lá dentro o desenvolvimento para que ele sinta-se em evolução, ela vai perder rapidamente esse funcionário, esse colaborador, para outra empresa. Então, treinamento e desenvolvimento precisa de ser repensado para que a gente consiga ter a manutenção desses colaboradores na empresa, né? Ter a retenção desse colaborador na empresa, é lógico, com benefícios adequados à época, né? Com
políticas de relacionamento adequada, né? E, inclusive, vou tirar mais um avisozinho aqui, viu a quantidade de aviso? O meu computador já não está aguentando. Os post-its não aguentavam. Então, a estratégia, não é? A estratégia vai ter que ser diferenciada. O RH passa a ser realmente estratégico. Já se falava em planejamento de recursos humanos estratégico, RH estratégico, ele agora é fundamental. Então, como podem ver, né, ele vira uma estrela do momento. As pessoas aqui vão ter que estar muito conectadas. Então, essa habilidade agora de gerir pessoas vai ser explorada, vai ser requisitada a todo o nível de liderança. E também não só líder, as pessoas em comum. Olha o quanto nós tivemos de aprender a lidar com o outro agora, com as parcerias, correto? Quinta habilidade listada foi o trabalho em equipe. Se a gente falou em home office, a gente falou numa desconexão da estrutura da empresa, imagina agora essa equipe descentralizada. Gerir isso. Imagina essa equipe voltando agora e, às vezes, até desintegrada, porque houve demissões. Então, é todo um trabalho de reconstrução da equipe, de forma, de modelo de trabalho. Vamos ter que trabalhar muito, fazer muito acordo com essa equipe. Vamos ter que repensar as atitudes, como se liderava, como se trabalhava essa equipe. Como que está esse colaborador chegando hoje na empresa? Qual é a atitude nova que nós teremos que trabalhar? Para que a gente possa definir novas ações. Para que a gente possa ter o grupo bem unido, né? Um grupo coeso. Então, trabalhar dessas formas para que a gente melhore produtividade. Vai ser exigido produtividade. A empresa vai ter que chegar dando resultado. Ela tem que voltar. Hoje eu ouvi uma pergunta de um cliente perguntando o que eu faço para manter o meu padrão de venda anterior. Então, você imagina o que vai ser exigido de produtividade dos colaboradores dessa equipe. Então, repensar a forma, repensar as atitudes e trabalhar para que a gente possa desenvolver essa habilidade. Então, nós acabamos de ver aqui 5 habilidades listadas, né? A resolução de problemas, o pensamento crítico, a criatividade, gestão de pessoas e trabalho em equipe. Eu considero que estas habilidades a gente está e precisa desenvolvê-las para que a gente tenha o quê? Assertividade. A gente tem que voltar e ter resultados imediatos, produtividade alta. Então, nós vamos ter que ser assertivos. Concordam? Trabalhar a assertividades. E essas habilidades vão ajudar muito nesse sentido. Eu gosto muito de um livro do Danilo Olegário, que é Uma Questão de Escolha. Esse livro é muito legal, porque ele ensina a trabalhar a assertividade. Ele ensina a gente como ser mais assertivo. Como que a gente pode trabalhar a nossa resiliência. Imagina o quanto nós vamos ter que ser agora flexíveis, resilientes, para adequar esses novos modelos. Uma habilidade trabalhada de forma diferenciada. Mesmo que você já tenha, eu já sou criativo, consigo ter um pensamento crítico. Mas e adaptar para esse momento agora? Está pronto? Então, está aí uma boa leitura. A gente ainda vai ter alguns dias confinados. Busquem Danilo Olegário. Vocês vão achar um livro baratinho aí no mercado, para que você entenda o que é escolha nesse momento, para que a gente possa ser mais assertivo. Correto? Deixa eu molhar a palavra aqui um tiquinho para que a gente possa continuar. Na sexta habilidade. A sexta habilidade, a gente já está cansado de ouvir. Nos últimos anos, na última década, eu posso dizer, inteligência emocional. Daniel Goleman e outros teóricos, né, vem com isso desde o início dos anos 90. O que é inteligência emocional? É você ter a capacidade de controlar suas emoções. Você conhecer o seu interior. Quando eu posso ser agressivo, não sou agressivo, ou quando eu estou calmo demais, qual é a minha emoção? Raiva? Alegria? Tristeza? Temos controle disso? Agora, mais do que nunca, temos que ter controle disso. Além da emocional, nós vamos ter agora a inteligência relacional. Trabalhar essas emoções de relação. Como eu consigo me relacionar com o outro? Qual é a minha capacidade de entender o outro? Então, quando eu disse lá no início que a minha preocupação
com o psicológico, né, as emoções do colaborador, hoje, nessa volta, nessa vivência que ele está aqui, às vezes até sem salário, ou tendo o salário reduzido, ou perdendo o emprego, como nós podemos enxergar isso? Então, é tirar de dentro de nós hoje, líderes, gestores, empreendedores, essa capacidade de relacionar com o outro. Essa habilidade ela precisa ser modificada. A forma como a gente fazia isso tem que ser diferenciada hoje. Né? No final, eu vou dar algumas dicas de como trabalhar isso. Então, inteligência emocional, inteligência relacional. Sexta habilidade. Sétima habilidade na escala, a capacidade nossa de julgamento. A nossa coragem lá no pensamento crítico, pensamento analítico, tomar decisões dentro dessa pandemia de pensamentos, de problemas, né? Qual a nossa capacidade de tomar a decisão? Qual o caminho seguir? Eu comentei que, no início, considerava Alice no País das Maravilhas, perdido ali, né? Mas agora a gente já consegue ver um caminho. É lógico que trabalhos como esse de especialistas, de gestores que estão passando experiência, trocando experiência, ajuda a gente a escolher um caminho. E eu acho que nesse momento é muito importante buscar essa ajuda, para que a gente possa melhorar o nosso julgamento em cima da nossa expertise, para que a gente tenha coragem de tomar as devidas decisões que vão precisar tomar agora. E aqui eu faço um alerta para que a gente tenha cuidado, porque coragem, às vezes a gente tem demais. Só que vai exigir do coração muito. E o coração, ele é o nosso norteador. Pelo coração, eu consigo escolher o meu caminho, eu consigo fazer as minhas escolhas, mas eu tenho que lembrar que ele também é transgressor. O sentimento, a paixão, como dizem, pode me levar por caminhos, às vezes, não adequados. E que eu vou caminhar e lá no meio eu vou ver que tive que voltar, perder tempo. Então, ele pode me levar para lados impossíveis e ele é impulsivo. Não é? Então, o coração é uma habilidade, um sentimento que nós agora temos que ter cuidado com ele. Proibido, porque pode me levar para o lado muito sentimental, mas trabalhar nessa habilidade de extrema importância. Oitava habilidade, para que a gente possa vencer, né? Orientação para o serviço para o outro. Olha só que interessante isso. Vocês já observaram quantas coisas gratuitas surgiram de grandes empresas nesse momento? A gente está vendo um monte de serviços surgindo. Então, o meu produto, hoje, já às vezes não tem tanta valia quanto era antes. Mas talvez o meu serviço, olha só a nossa consultoria presencial e a nossa consultoria online. Não muda o sentido do serviço? Quantas startups surgiram com novidades? Como eu disse, quantos serviços gratuitos? Quantas empresas estão dando de graça ferramentas para que você possa vencer esse 2020, esse pós-pandemia? Para que você possa, se não fez antes, se não teve um controle antes, né, que você possa agora usar de ferramentas que você não tinha antes. Delivery, quantas coisas surgiram? Quantas escolas, quantos cursos novos? Escolas que não estavam automatizadas ou no digital e que agora estão fazendo para o digital. Eu até brinco muito, porque a gente trabalha também na área de educação, o Gilvan também, que é parceiro nessa área, a gente comentava isso, né? Se elas não fossem alteradas, modificadas pelo amor, iriam ser pela dor. A gente não esperava da dor ser tão rápida, né, Gilvan? Mas chegou aí. Então, está a oportunidade de aprendizado, de adquirir conhecimento, de aproveitar toda essa tecnologia que está aí disponível, delivery gratuito, batendo na sua porta, batendo no seu celular toda hora. Busquem essa competência de usufruir para que vocês fiquem hábeis nesta condição de ter conhecimento, habilidade e competência para ajudar mais o outro, para estar mais com o outro. E aí usar toda a sua criatividade possível para explorar isso aí. Estamos quase no final, a nona, que é negociação. Em cima de tudo isso, imagina, quanto estamos tendo de fazer de negociação? Valor de aluguel,
adiar pagamento, recebimento, não é? Entregas. Eu tive com um cliente hoje de calçado que ele teve toda a mercadoria devolvida logo na primeira semana. E o acúmulo de estoque de calçado dele foi lá para cima. Olha a negociação que ele está tendo que fazer. Eu ouvi uma história também nas lives nossas aqui do chocolate, né? Uma empresa de chocolate ligou para cada cliente, que ela tinha um cadastro, ela tinha um controle, pedindo para que comprasse alguma coisa, ajudasse para que a empresa sobrevivesse nessa crise. E em um dia ela vendeu 6 toneladas de chocolate. Então, foi negociação. Agora, ela fez uma negociação, ganha-ganha, e ela tinha uma ferramenta, um controle de clientes que ela pôde usar. E quem não tinha? Então, o esforço nosso, a nossa habilidade hoje de negociar vai ser altamente exigida. Desde o nosso primeiro colaborador até o nosso último stakeholder ali da empresa. Né? Então, a gente vai ter que negociar com a família, a gente está tendo que negociar. Eu negocio com minha mulher para ficar trancada aqui no quartinho nas minhas horas de live, né, para não ser interrompido. Então, a gente está negociando com todo mundo, com a nossa comunidade, inclusive de rua. Eu estava olhando esses dias aqui na minha rua, os trabalhos feitos aqui com lixeiro, com uma série de coisas, hora de colocar o lixo, tudo mais. Então, trabalhar essa capacidade de negociação. Isso é uma habilidade exigida ao extremo hoje. E como 10ª, lá em janeiro, em Davos, foi listada flexibilidade cognitiva. O que é isso? Olha só, você pegar tudo que você sabe hoje, o que eu sei, o que eu faço, como eu faço. Lembram da síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, você assim. Agora, você tem que mudar tudo isso. É mudança. Olha a resistência. É partir para o novo. O cognitivo é essa mudança doida no nosso cérebro de eu fazia assim, como eu vou fazer agora. E eu preciso mudar. Então, a criatividade, a flexibilidade, a resiliência, vamos ter que trabalhar tudo isso aqui. E aqui eu colocaria essa 10ª colocada em janeiro, na lista de prioridade, lá para os primeiros. Talvez não a primeira, porque eu acho trabalhar os problemas complexos, né, até essas decisões, eu consideraria isso em primeiro, mas trabalhar essa habilidade da flexibilidade cognitiva ali entre segundo e terceiro lugar. Pensem nisso, sabe? Começar a trabalhar essa habilidade com muita intensidade hoje para que a gente possa vencer esse novo momento que a gente vai enfrentar. Então, da 6ª habilidade até a 10ª, como a gente viu aí agora, que é trabalhar a inteligência emocional, a relacional, o coração, o sentimento, né? A ajuda com o outro, a capacidade, a nossa habilidade, a nossa competência de negociação, nos diz o seguinte: eu estou saindo de uma era digital para uma era, de uma era analógica, né? Mais manual, para uma era digital. Olha o quanto nós estamos usando hoje do digital. Eu vou sair do meu individual, meu self, para a equipe, para o outro, para o colaborar, para o ajudar, para o doar. Não é assim? Eu vou sair do interior para o exterior. Então, eu tenho que agora ser mais... Né? Então, eu tenho que ser mais ágil, como eu disse anteriormente, com a minha tomada, com os meus sentimentos e agir com o coração, com muito cuidado. Você imagina quem teve que demitir muitas pessoas, o sentimento dessa pessoa no dia, o sentimento de quem foi. Então, trabalhar hoje, agir com o coração, é uma habilidade nova que a gente vai ter que trabalhar. Ah, eu sei agir com o coração, tá? Sou sentimental, sou emotivo, mas agora a intensidade disso vai ser maior. Preparem. E aí fica uma dica minha também do Suryavan, que é Mindset do Coração. Um livro também muito legal, que ele nos ensina uma maneira de amar diferenciada, de pensar diferenciada, né? De ver esse mundo de forma diferenciada. Como a gente está acostumado de ver hoje só como bem, como ter, tá? Então, sair do materialismo e trabalhar um pouco isso. A gente vai precisar muito disso. Eu não vou ter aqui ferramentas, planilhas, né, para trabalhar essa parte de recursos humanos, essa parte de gestão de pessoas. Mas eu vou deixar algumas dicas que eu chamo de ferramentas, que é trabalhar a motivação do grupo. Trabalhe de forma diferenciada. Esteja mais próximo agora do grupo, principalmente nessa volta. Esteja mais próximo do outro, como a gente teve a oportunidade de ficar da família, dos filhos, dos irmãos. Né? Fique mais próximo do grupo.
pratique a boa e a positiva comunicação. Vamos ser otimistas. A gente sabe que isso vai passar. Já houve outros momentos como estes, né? Então, trabalhar a comunicação assertiva, justa, transparente, habilidade importantíssima para que a gente possa manter a equipe. Incentivar o trabalho em equipe. Agora, vocês viram, eu estou saindo do individual, eu estou saindo para o coletivo, para o grupo. Pensem nisso. A gente tem formas de trabalhar isso. Incentivar e desenvolver pessoas. Eu preciso de incentivar os meus colaboradores, quem está próximo de mim, para buscar conhecimento. O futuro vai exigir das profissões muito conhecimento. Eu vou sair do manual, você viu ali, né? Eu vou partir para o digital, eu vou partir para o olhar e ligar, eu vou partir para o falar e acontecer. E isso são novas habilidades. Eu preciso trabalhar isso. Então, busque desenvolvimento e desenvolver a sua equipe também. Trabalhar as competências e conhecimentos, é o que eu estou acabando de falar. Aquilo que você é bom, trabalhe mais. Busque novos conhecimentos. Busque, como a gente está buscando, aprender a trabalhar em redes, em sistemas, conexões, ok? Abule. Avaliação de desempenho neste momento. Eu ouvi uma colega comentar hoje pela manhã numa live, a Renata, que avaliação de desempenho eu sempre faço quando eu preciso de ter algum resultado. Tá, se você precisa de ter algum resultado para melhoria, faça. Mas se for para avaliar produtividade, desempenho, cuidado. As pessoas estão sensíveis. Então, eu acho que o momento pode dar um break nisso aí. Prêmios e bônus financeiros. A gente motiva as pessoas, a gente desenvolve as pessoas, não só com finanças. Existem outras formas de bonificação. É isso que eu quero que vocês pensem. Né? Posso dar um dia de folga, posso emendar a folga, posso feriado, posso dar folga no dia de aniversário, uma série de coisas, um jantar com a esposa, com a companheira, e, né, num restaurante, quem sabe? Crie formas de bonificação. Você não precisa de produtividade, não vai precisar de resultado. Hierarquia, cuidado com hierarquia. Se a gente quer trabalhar em grupo, a gente quer trabalhar em equipe, a gente quer mais união, como eu disse ali, da equipe, faça acordos, faça com que todos sejam responsáveis, para que todos tenham conhecimento das prioridades e necessidades do grupo, para não ter que precisar de um chefe, de um cobrador de cargos muito hierárquicos. Vou resumir tudo isso em 3 palavras, já estou sendo sinalizado pelo meu tempo: solidariedade, cooperação e união. É momento de pensar nesse tripé. Olha o quanto o mundo está mais solidário nesse momento. O quanto nós estamos cooperando mais. Eu acho que está na hora da gente avançar neste quesito, para que a gente possa conseguir mais união. Trabalhe isso. Eu acho que o recado que eu precisava dar de uma forma rápida foi dado. Quero agradecer todos os participantes. Gilvan, que acompanhou e está aí me auxiliando nos tempos, nos acordos. Eu fico agora, Gilvan, à disposição para perguntas, algumas colocações que forem necessárias. O pessoal vai receber um e-book, né? Lá vai ter o nosso endereço para nos encontrar, caso queiram trocar algumas ideias, fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa que eu não deixei claro nessa rapidez aqui. Ok? Muito obrigado. Gratidão a todos. Nós aqui te agradecemos, Willer, pela bela palestra. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Pedimos para os participantes colocarem suas perguntas. Eu quero já começar aqui com a Nívia Tempone. Ela disse que está gostando muito das palestras. Realmente estão muito boas. O Márcio, ele diz que você, Willer, está trazendo dicas preciosas para a definição de novas ações. Obrigado, Márcio. E ele vem com uma pergunta. Disso tudo que você está dizendo, quais as 3 principais habilidades que devemos dar mais importância na atual conjuntura? Pois é, Márcio, obrigado pela pergunta. Você viu que a gente listou 10 habilidades e em janeiro elas foram colocadas numa hierarquia que eu tentei manter aqui algumas delas. E como eu disse no final, eu colocaria hoje o trabalhar o pensamento, né,
nosso conhecimento cognitivo, acho que está na hora da gente mudar tudo, né? Não vai ter nada igual. Agora tudo é novo. Não dá para ser como antigamente mais. Usar toda a nosso modelo de vida e expertise e trabalhar esse nosso cognitivo. Eu falo que é um reaprender, sabe? É treinar tudo de novo, até a forma como a gente vai andar na rua, né? Você vê hoje o uso da máscara, quanto mudou nos nossos hábitos. Então, eu acho que essa é importante. Depois, os problemas complexos, porque são muitos os problemas hoje. O que está desnorteando a gente é esse monte de informação. Então, aí, como três, né, você pediu três, como a terceira colocada, eu deixaria aí trabalhar esse pensamento, né, analítico, para que a gente pudesse ter noção de como escolher para que a gente seja mais assertivo. Espero Muito ter te bom. respondido, Márcio. O Leandro Figueiredo diz, ótima palestra. A Emília diz, muito bom, amigo. Quando passar essa crise, você não quer mais deixar e muito econômico. Não entendi muito bem. Repete, por favor, Gilvan. Ela escreveu, muito bom, amigo. Quando passar essa crise, você não quer, mas deixar e muito econômico. Eu acho que está faltando uma parte aqui dessa fala dela. Fica aí os canais abertos para que depois ela possa perguntar e a gente responder. Eu faço questão. Então, Fiquei Ronaldo curioso. Maciel diz, parabéns, William, excelente show. E tem mais uma pergunta para você aqui, William. Como fazer com que os colaboradores aceitem as mudanças? Pois é. Eu falei muito de união ali, né, de atitude, papel do gestor e papel nosso. Né? A minha preocupação é com o colaborador, como trabalhar com ele. Eu acho que o que precisa ser colocado, Gilvan, é aqueles pontos que eu falei. Procure estar transparente com a equipe. Procure estar próximo da equipe. Procure conversar muito com a equipe. Eu sou contra aquele negócio de empresário ficar escondendo do colaborador. Hoje é fundamental o colaborador para que a empresa cresça, para que ela ande. E o gestor, o empreendedor precisa enxergar isso. A empresa não anda sem o colaborador. Então, trabalhe próximo dele para que ele acredite em você, para que ele possa acreditar que nesta empresa que ele está, ele também vai crescer. Ele tem espaço para crescer. Então, são políticas de união, são políticas de transparência, são políticas de colaboração, cooperação, que vai fazer com que ele seja também comprometido, como dizem os empresários. Né? O meu pessoal não é comprometido. Ele vai ser comprometido à medida em que você se comprometer com ele. Então, enquanto eu comprometer com o outro, o comprometimento será de ambos. E aí a coisa vai andar. Aí a gente consegue realmente produtividade, resultados. Isso mesmo, William. E aí nós temos aqui a Dilce Mendes, ela agradece, valeu, fez toda a diferença, ela fala. A Emília agradece, pois foi uma aula maravilhosa. Bacana. E nós temos mais uma pergunta para você aqui. Como Vamos saber lá. quais habilidades serão necessárias para começar o meu negócio? Pois é, cada negócio vai exigir uma habilidade, não é, Gilvan? A gente tem aí 10 habilidades que, somadas, formam competências. Então, eu falo também muito comum o empresário nosso hoje, principalmente o brasileiro, né, não aprofunda no negócio dele, ele não conhece o negócio dele. A maioria tem um negócio que, às vezes, pegou o fundo de garantia, hipotecou a sogra, vendeu o carro e montou na garagem um pão de queijo, não é isso? Qual é a receita do pão de queijo? Qual o efeito do polvilho? Qual o efeito do sal ali, da água? Aprofundar no seu negócio para saber o que cada componente representa. E aí eu descubro quais as habilidades eu preciso para fazer isso. Né? Eu preciso conhecer, inclusive, a temperatura para colocar para assar. Então, descubra no seu negócio quais são as habilidades necessárias, porque aí nessa lista de 10, você vai ter uma, com certeza, que pode ser desenvolvida e explorada. Né? Muito bom. O Marco Antônio Grazinelli, ele diz, grande Willer, parabéns pela sua fala
As habilidades trazidas por você são importantes para refletirmos como será gerenciar negócios e equipes daqui para frente. Abraço. Obrigado, Gavinelli. Muito bom. E o Thomas Albach, ele pergunta, por onde começar essas 10 estratégias apresentadas? Pois é, o Márcio perguntou quais foram as 3 primeiras que eu escolheria, né? Eu falei planejamento, pensar nos problemas complexos, no pensamento e ali no cognitivo. Então, Thomas, você vê o Brasil com as culturas regionais. Você de Sete Lagoas, olha a sua cultura e olha a minha Itaúna e olha Gilvan, Belo Horizonte, não é, Gilvan? Belo Então, Horizonte. culturas diferentes exigem habilidades diferentes, né? Eu já estou com a minha cidade com o comércio abrindo porque o governo municipal aceitou. Eu tenho uma outra próxima aqui que não. Ontem eu estava em Belo Horizonte, também não. Então, está vendo que governos com uma diretriz macro e habilidades diferentes para gerir um problema como esse hoje que a gente está vivendo. Então, as habilidades, a gente listou 10, tem várias outras aí que a gente pode escolher, mas eu diria, continuo batendo na tecla de trabalhar esse nosso conhecimento cognitivo. Nós precisamos, primeiro, mudar a nossa forma de agir, de pensar, para que a gente possa enfrentar esse novo que está aí. Trabalhar o nosso cognitivo. Isso é muito importante. Muito legal. E mais uma pergunta interessante aqui. Este é um momento bom para criar um novo negócio? O Natan Carvalho que está perguntando. Vamos lá, pessoal de mercado, né? A gente vai ter palestras de mercado já já. Eu defendo o seguinte: não é momento de inventar. Eu tenho um ditado do Buffett, né, que é um dos melhores investidores que a gente conhece no mundo hoje. Ele fala o seguinte: se você tem dinheiro sobrando, aplica em alguma coisa que vai te dar retorno. Mas você tem que saber se ela vai te dar retorno. Se você não tem dinheiro sobrando, igual ontem eu tive uma consulta de um cliente que tem um capital limitado e quer abrir um negócio agora, eu falei, não é a hora. Só para abrir, comprar o equipamento e pintar o local, ele gasta metade do que ele tem. Então, não mexa com isso. Então, se eu tenho hoje um capital sobrando, ele não está me fazendo falta, no momento desse, está bacana, está lá guardadinho, né? E eu tenho uma visão de um negócio que vai dar resultado, que eu tenho provas no papel que ele dá resultado, ou se ele é novo, eu consigo desenvolver um plano de negócio. Para isso aí nós temos nos nossos 30 especialistas aí muitos capazes de ajudar, né? Desenhe o seu negócio para ver qual resultado você consegue. Não arrisque. Eu acho que não é hora para arriscar um negócio novo nesse momento. Opinião minha, tá? Eu sou de RH, busco um especialista, nós temos aí um mediador especialista em estratégias, né? E, Gilvan, desenhe o seu negócio antes de tomar uma decisão. Isso que eu falo dos problemas complexos e trabalhar o nosso cognitivo, tá? Não haja por impulso. Cuidado com o coração. Muito bom. Já chegando ao final de nossa palestra, quero agradecer a você, Willer, imensamente aí por ter nos brindado, né, com essas orientações bastante práticas sobre esse tema, 10 habilidades para vencer em 2020. E aí, Willer, como que as pessoas podem te encontrar? No Instagram é fácil, @WillerAmaral2. Tinha outro, né? Então eu sou o Willer Amaral 2. No Instagram me acha e lá vai achar meu Linktree com todos os acessos a informações sobre os meus currículos, minhas áreas, as empresas que eu gosto de brincar de empresário. Lá me acham com certeza. Muito bom. E você, gostou do conteúdo? Vocês participantes gostaram do conteúdo? Você receberá um e-book dessa palestra. Eu vi até numa mensagem que uma pessoa dizendo que ainda não recebeu. Esse e-book vai ser enviado realmente no final da semana. E também é bom você verificar no seu spam para ver se eventualmente o e-mail foi para lá, né? Vamos mandar para todos, verifique também no spam. E aproveite que esse evento está te ajudando, né? E compartilhe com seus contatos, com seus amigos. Eles também podem se beneficiar desse conteúdo gratuito e de alta relevância. Também aproveitamos para agradecer a todos que estiveram presentes nessa apresentação.
os nossos apoiadores, Algar Telecom, Banco Inter, Bling, Cieng, CRA, o FCDL, FEComércio, o Sebrae e VetBR. E nesse momento, são exatamente 17 horas e 45 minutos. Finalizamos essa apresentação e aproveitamos para convidar você para a próxima palestra, agora às 19 horas, que será conduzida pela consultora Juliana Roth, com o título Adote a Gestão Ágil de Pessoas, do Controle à Autonomia. Contamos com a sua presença. Uma boa tarde para todos e até a próxima. Gratidão.